Olá pessoal, essa aula aqui é uma continuação da aula anterior. Lá nós fizemos os fatos 1, 2 e 3, você pode ir lá olhar para ver o que foi. Agora nós vamos fazer esse 4 que eu estou escrevendo dessa maneira aqui. Seja A um subconjunto de N, então ele é enumerável. Então lá está escrito, todo subconjunto do conjunto dos números naturais é enumerável. É uma coisa que isso daqui. Então vamos para provar esse fato aqui. Ele é parecido com o fato número 3, um pouco parecido a ideia. Eu já tinha alertado lá e eu pedi para vocês fazerem. Eu não sei se deu tempo de vocês fazerem, mas a aula já está acontecendo, então vamos lá. Não sei se eu estou estragando aí o trabalho de alguém. Bora fazer a aula. A ideia é a seguinte: se A é finito, então A é automaticamente enumerável. Termina a escrita aí desse negócio. Então, o que a gente tem que fazer? O caso em que o A não é finito, ou seja, suponha A infinito. Isso vai ser fundamental na prova, na definição da F por indução, conforme também foi visto no caso do fato 3. Suponha A infinito. Beleza, como é que vai ser a F? Suponha A infinito. Então, A é diferente de vazio, porque ele é infinito, tá certo? Logo, existe M0 menor elemento de A. M0 pertencente a A, né? Menor elemento. Por quê? Princípio da boa ordenação em N. Todo subconjunto não vazio de N possui menor elemento. Aí você pega o M0. Aí, eu quero provar que A é enumerável, ou seja, eu quero provar que existe uma bijeção dos naturais com esse A aí. Aí a gente, como se trata do conjunto, uma propriedade sobre o conjunto dos números naturais, eu posso proceder por indução, assim como eu fiz no fato 3. Beleza. Aí, defina. Então, vai ser feito por indução aqui, ok? Defina f de 1 para ser esse M0 e suponha, né, como hipótese de indução, suponha f definida nos n primeiros elementos de n, satisfazendo o seguinte: f de 1 menor que f de 2 menor blá 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 que f de n. Então, os primeiros elementos. O que eu tenho que fazer agora? Com a hipótese de indução, eu provar que eu posso definir a f para o n mais 1 ainda com essa propriedade. Ainda com essa propriedade. Tá certo? Beleza, então vamos lá. Então, primeiro passo da indução, isso daqui é a hipótese de indução, que é supor a propriedade que eu quero para os n primeiros elementos. Beleza. Aí o que você faz? Você defina ou considere, né? Considere Bn para ser o A menos esses camaradas que eu já tenho. F de 1, F de N. Tá certo? Tá vendo? É parecido com o caso 3. Então, note que Bn é não vazio. Por quê? Porque A é infinito e eu estou tirando de um conjunto infinito uma quantidade infinita de elementos, então ainda tem muita gente
aqui, né? Então, Bn é infinito. E é subconjunto, ele é infinito e ainda é subconjunto de N. Então, novamente, possui menor elemento pelo princípio da boa ordenação. Note que Bn é não vazio. Está assim. Note que Bn é não vazio e é subconjunto de N. De onde assim, né? Está assim. Assim existe o menor elemento vou chamar de R0, né, pertencente a Bn, menor elemento. Note também que Bn, assim definido, implica o seguinte, que o f de n é menor do que x para todo x pertencente a Bn. Segue da definição da f e da definição do Bn aquela propriedade. Tá certo? Fica aí para você verificar. O que eu tenho que fazer agora? Beleza. Defina o f de n mais 1 para ser esse R0. Então, eu tenho f de 1 menor, menor do que f de n, menor do que o f de n mais 1, que era o que eu queria. Tá certo? Isso termina a definição da f, já com essa propriedade por indução, né? E por que isso daqui é verdade? Porque isso daqui é o R0. Mas porque aí daí o R0 está aqui, está em Bn. Mas qualquer elemento de Bn ganha do f de n e, portanto, ganha de todos os outros. Então, isso aqui é verdade. Tá, beleza. Isso daí provou a boa definição da f. Agora, vou fazer um pontinho aqui. F é injetiva. Esse daqui é bem imediato dessa propriedade aqui, ó. Por ela ser crescente, então ela fica automaticamente injetiva. Mas daí você pode fazer. Você pega m diferente de n. Aqui eu esqueci de falar, defina a f. A f, é claro que eu estou definindo de n em a, né? Eu esqueci de colocar aqui, ó. A nossa f aqui, ó, defina a f de n em a. É isso que eu esqueci de falar aqui. Defina a f de n em a, pondo para o f de 1, o m0, e supõe a f definindo os n primeiro. Esqueci de falar aí, beleza. Então, aí você pega um m diferente e você vai ver automaticamente, usando essa propriedade da f, que ela é automaticamente injetiva. A dificuldade aqui é na sobrejetividade. Então, bora aqui para a sobrejetividade. F é sobrejetiva. Aí essa daqui você faz por absurdo. Ó. Suponha que existe x fora da imagem. Suponha que existe... Isso aí é por absurdo. Que existe x fora da imagem, pertencente ao a menos o f do n. Isso é não ser sobrejetiva por absurdo, né? Tem um cara fora da imagem. Tá certo? O f de n está aqui dentro. Mas eu quero provar que o f de n, na verdade, é todo o a, né? Certo. Isso implica o quê? Isso implica que o x pertence a algum Bn. É só você olhar a definição do Bn. Tá certo? Para algum n. X pertence a Bn, né? Para algum n. Na verdade, é para todo n, né? Para todo n. Para
todo N natural. Certo? Cada N que você pegar, aí você define o BN daquela maneira aqui. Certo? Você define o BN daquela maneira. Então o X vai estar em algum BN desse aí. Certo? Beleza. Mas o que isso aí está dizendo? Aí usa a propriedade aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, isso está dizendo, isso implica... O que isso implica? Que o f de n é menor do que esse x para todo n natural. Aí o que isso implica? Isso implica que o f... Aí, isso daqui é uma cota superior para todo n natural, né? Então, isso daqui é uma cota superior para esse conjunto. Tá certo? Mas esse conjunto, ele já nasceu com uma cota inferior. Então, esse f de n é limitado aqui, limitado superiormente, ele já nasceu limitado inferiormente. Então, esse f de n, ele é limitado. Certo? É limitado. Aí se implica que f de n é finito. Não, eu acho que aqui já dá para terminar. Já dá para terminar. Por que já dá para terminar? Porque é o seguinte, eu já tenho que a f é injetiva, ou seja, eu já tenho uma injetividade do n com o f de n, mas o n é ilimitado. Se f de n está associado de maneira injetiva com n, então o f de n também tem que ser ilimitado. Daí o absurdo. Certo? Portanto, não pode existir esse x aqui fora da imagem. Isso prova que f é sobrejetiva e, portanto, f é bijetiva e prova o item 4. É isso, vamos para a próxima aula. Um abraço.